Louvemos ao Senhor nessa noite, lendo juntos Filipenses capítulo 2. Leiamos juntos Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como pai um filho ao pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor
de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O tema da nossa meditação de hoje na Palavra de Deus é esse que está aí no slide agora, repita depois de mim: Jesus se esvaziou. Aleluia. Vamos entender o que significa essa palavra. Nós estamos dentro deste pequeno texto de 3 versículos, versículos 6, 7 e 8, de 6 a 8. E o título dos 3 versículos juntos é, diga, figura humana. Referindo-se, é claro, na encarnação de Jesus. Jesus se fazendo homem para nos salvar. Esse texto está dividido assim, numa pequena introdução que nós vimos no versículo 6, na quarta-feira passada, cujo título é, diga, sendo Deus. Os versículos 7 e 8 é esse pequeno desenvolvimento, cujo título é, diga, se fez homem. Sendo Deus, se fez homem por causa da obra da salvação. Muito bem. Esses 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8, estão intitulados assim. O versículo 7 é a nossa mensagem de hoje, diga, se esvaziou. E o versículo 8, a nossa mensagem da próxima quarta-feira, pela graça de Deus, diga, se humilhou. Aleluia. O versículo 7, então, se esvaziou, está escrito. Antes de lermos o versículo, pode perceber que ele começa com reticências e termina com reticências, porque ele faz parte de um texto que pode e deve ser considerado entre os textos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada é importante porque é palavra de Deus, mas existem textos mais importantes do que outros. E dentre os mais importantes, nós estamos dentro de um texto desses agora, que é Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 11. Enquanto estivermos aqui, do 5 ao 11, estamos no topo dos textos bíblicos mais importantes da Sagrada Escritura. Esse aqui é um deles. Nesse versículo 7 está escrito: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Repitam. Aleluia.
Notem que eu sublinhei aí no versículo exatamente aquilo que eu usei como título do versículo. Diga, se esvaziou. Essa palavra esvaziou, aqui esse verbo esvaziou, se esvaziou, na língua grega na qual Paulo escreveu, é uma palavra que se pronuncia assim, kenosis. Kenosis. Então diga aí, kenosis. Kenosis é a doutrina bíblica do Novo Testamento, uma doutrina central na obra da salvação, é a doutrina do esvaziamento de Jesus. Se esvaziar, a palavra kenosis tem o significado de renúncia, o significado de renunciar, significado de fazer renúncias. Renúncias. Renunciar a alguma coisa é abrir mão dessas coisas, é se esvaziar dessas coisas. Nós temos uma ideia de que para sermos de Cristo Jesus, para sermos pessoas de Deus, nós temos que nos esvaziar de coisas negativas. Temos que nos esvaziar de pecado. Temos que nos esvaziar de coisas ruins que trazemos desde a nossa concepção, porque viemos ao mundo pecadores. Fomos concebidos, gerados e nascidos em pecado, e quando chega o ato da conversão, nós somos conduzidos a renunciar o pecado, renunciar o diabo, renunciar às concupiscências. Então nós ligamos a palavra renunciar somente a coisas ruins. Mas tem coisas que por natureza não são ruins. Tem coisas que por natureza elas não são, por assim dizer, pecado, mas que também têm que ser renunciadas. Jesus, por exemplo, não tinha nada de negativo para renunciar. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha nada de negativo para renunciar, nada de pecaminoso que ele tivesse que se esvaziar, abrir mão. O que Jesus tinha e que ele teve que se esvaziar em prol da obra da nossa salvação era algo tremendamente grande, era algo tremendamente glorioso, que nós começamos a meditar na semana passada, aqui na quarta-feira passada. Jesus teve que renunciar a uma realidade que ele tinha, igual à do Pai e do Espírito Santo, de ser exclusivamente Deus, de ter uma natureza única, a natureza divina. Então, pegando um gancho do que nós falamos aqui na quarta-feira passada, continuando, dando continuidade a essa palavra dentro desse texto, é como se lá no céu, quando Deus, juntamente com Deus Pai, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, elaborou o plano da salvação, o Pai disse para Jesus: olha, meu filho, para salvarmos essas pessoas que eu escolhi antes de fundar o mundo,
Nós não fundamos o mundo ainda vamos fundar o mundo, isso foi lá antes da fundação do mundo. Os seres humanos vão todos pecar, e aqueles dentre os pecadores que eu escolhi para salvar, o preço da salvação deles é muito caro. E esse preço inclui que você, meu filho Jesus, estou aqui fazendo um teatrinho para vocês, o Pai falando com Jesus. Esse preço inclui, meu filho Jesus, que você vai renunciar. Tem que renunciar, ser igual a mim e ao Espírito Santo. Eu, teu Pai e o Espírito Santo continuaremos sendo somente Deus, natureza divina. Mas você vai ter que renunciar isso, porque para salvar as pessoas que eu escolhi, você vai ter que se fazer homem como um deles. Você vai continuar tendo a natureza divina, porque é impossível que Deus deixe de ser Deus. Você vai continuar tendo a natureza divina, mas você vai ter que se despojar do privilégio de ter somente natureza divina, porque uma vez que você receber a natureza humana, você vai ter essa natureza humana para o resto da eternidade. Por toda a eternidade, nunca mais, meu filho, você vai ser só Deus. Você vai ser Deus e ao mesmo tempo homem. Como eu falei a semana passada, isso não foi uma promoção que o Pai deu a Jesus. Isso foi um rebaixamento que Jesus recebeu. Porque um Deus se tornar homem, não existe maior rebaixamento do que este. Aí está a kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo. Jesus se esvaziou para sempre do privilégio de ser só Deus, para se rebaixar e ser também um homem, semelhante a uma criatura. O Criador se tornando uma criatura humana. E depois disso acontecer com ele, Jesus tinha consciência de que nunca mais ele seria como ele sempre foi antes, exclusivamente Deus. Muita gente não entende isso, muita gente não ouve isso, muita gente não medita nisso, não entende isso. Pensa que o maior sofrimento de Jesus foi morrer na cruz. Então eles criam o maior teatro com a crucificação de Jesus, pensando que aquilo foi o maior sofrimento, que as dores no corpo físico humano dele, as dores no corpo, dores feridas que o traspassaram, cravos que o traspassaram, chicotadas, espinhos, da coroa de espinhos na cabeça. Todo mundo se apega de que isso foi o pior sofrimento de Jesus. Não, isso não foi o pior sofrimento de Jesus, não, isso foi fichinha para Jesus, comparável ao pior sofrimento que ele teve. Nunca mais eu serei como o Pai, exclusivamente Deus, uma pessoa exclusivamente divina. Nunca mais eu serei como o Espírito Santo, uma pessoa exclusivamente divina.
agora, mesmo continuando ser uma pessoa divina, eu também vou ter que ser um homem. Eu também vou ter que ser um homem. Olha o que Jesus teve que renunciar. Como eu falei no início, nós temos na cabeça uma ideia muito superficial de que nós temos que renunciar coisas ruins. Além de coisas ruins, nós também temos que renunciar a coisas que não são ruins. Há coisas que muita gente considera boa. Porque até essas coisas que não são ruins, coisas que são aparentemente boas, e que num olhar pela palavra de Deus, não constituem em si mesmo pecado, podem ser coisas que o Senhor nos manda negar, nos manda renunciar e nos manda nos esvaziar. E se Jesus se esvaziou de algo tão glorioso, renunciou a algo tão glorioso, incomparavelmente glorioso, para nos salvar, pensa que Jesus vai salvar alguém que não renuncia a nada? Jesus se tornou autoridade para exigir de nós renúncias. Falando em renunciar, não somente coisas ruins, mas também coisas que não sejam, por assim dizer, ruins, dá uma olhadinha comigo aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, logo no início, primeiro versículo. Para contextualizar, vamos ler versículos 1 e 2. São dois versículos grandes aqui, né? Em Hebreus 12. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Vocês encontraram? Leiamos juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha, primeiro vamos ver uma coisa que lemos aqui no versículo 2. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual foi a alegria que estava proposta para Jesus? E quem foi que propôs a Jesus essa alegria? Quem propôs a Jesus essa alegria foi o Pai. Antes da fundação do mundo, o Pai propôs a Jesus: meu filho, se você não quiser deixar de ser exclusivamente Deus e se tornando também um homem para salvar, nós não temos, nem eu, nem você, nem o Espírito Santo, nós não temos obrigação de salvar nenhum homem. Você pode permanecer na alegria comigo aqui, seu Pai, e com o Espírito Santo, pode permanecer na alegria de ser exclusivamente Deus, de ter exclusivamente natureza divina e não precisar se humilhar e se fazer homem. Essa alegria estava proposta pelo Pai a Jesus. Mas por causa de nós, Jesus falou assim: não, Pai, eu aceito
a humilhação. Eu aceito a humilhação. Eu aceito o sofrimento para salvar essas pessoas que o Senhor escolheu para serem santas e irrepreensíveis diante de ti. Entendeu qual a alegria que estava proposta a Jesus? E o que Jesus fez? Renunciou essa alegria. Não era pecado de Jesus não aceitar vir ao mundo. Ele teve essa proposta, ele tinha essa opção da parte do Pai. Meu filho, se você não quiser, não precisa ir, não vai ser pecado, você vai ficar aqui. Que alegria, essa é a alegria proposta a Jesus. Mas ele, não, Pai, eu vou me submeter a esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor fez, para salvar essas pessoas que o Senhor escolheu. Eu renuncio à alegria que me está proposta. Eu abro mão da alegria que o Senhor está me propondo. Eu abro mão para sempre de ser exclusivamente Deus. Eu vou ser homem também. Que mistério, que coisa impressionante. O versículo 1 toca no tema, no assunto que eu falei com vocês agora. Nem tudo que nós temos que renunciar são coisas negativas. Tem muita coisa que não é pecado, tem muita coisa que é lícita, mas mesmo sendo lícita, não sendo pecado, pode ser um peso nos embaraçando no caminho do céu. Por isso no versículo 1 está assim escrito, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha o verbo desembaraçar, desembaraçando-nos de duas coisas. A primeira, de todo peso. E olha como o autor aqui, pela inspiração do Espírito Santo, colocou o pecado em segundo lugar. E do pecado. Desembaraçando-nos, primeiro, de todo peso, e em segundo lugar, do pecado. Quando nós pensamos em renunciar a alguma coisa, a gente só pensa em renúncia de pecado. E o pecado está aqui em segundo lugar. Esse peso que ele está falando aqui são coisas que podem não ser pecado, podem ser lícitas, mas que vão ser pesadas. Vão ser de coisas que vão trazer dificuldade na nossa caminhada cristã. E que é melhor a gente não ficar com esse peso, abrir mão desse peso. Então, renunciar a coisas para verdadeiramente ser de Jesus, ter salvação, implica em renunciar não apenas pecado, não apenas coisas erradas, mas também renunciar a muitas coisas que não são erradas, mas que nos atrapalham. Serão um peso na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagina que uma pessoa se aplica na sua santificação a renunciar seus pecados, que maravilha! Mas não tem coragem de renunciar a outras coisas que, por não serem pecado, ela se apega a elas. E ela se torna um peso na santificação dessa pessoa e podem até chegar a impedir a santificação, sem a qual essa pessoa não verá o Senhor. E de repente essa pessoa vai para a condenação sabendo, puxa, eu não vim para a condenação por causa de pecado, eu renunciei todo o pecado.
Mas eu vim para a condenação porque eu não tive coragem de renunciar a outras coisas que, por não serem pecado, eu fiquei apegado nelas. E elas foram um peso e me impediram de percorrer a carreira de santidade que me estava proposta. Nós temos que pensar e refletir muito bem. E cada um a nível pessoal. Porque além da renúncia do pecado, tem que renunciar a esses pesos. Tá? Renunciar a esses pesos, nos desembaraçar. O verbo aqui usado é muito interessante. Desembaraçando-nos de todo peso. Renunciando a todo peso, se esvaziando de todo peso, abrindo mão de todo peso, né? Desembaraçando-nos de todo peso. Sempre foi uma prática dos navegantes em alto mar, de quando o navio está afundando, antes que o navio afunde completamente, para dar mais tempo do navio ficar flutuando, para ver se dá tempo de chegar socorro, eles vão jogando fora do navio todo o peso. Vão jogando coisas que eram úteis, não coisas que eram inúteis. Eles não vão jogando só o lixo que estava dentro do navio fora no mar. Eles vão jogando também coisas que eram úteis para o navio, mas que eram pesadas. E por serem pesadas, estavam acelerando o afundamento do navio. Para que o navio demorasse mais a afundar, eles jogavam, os navegantes tinham essa prática de pegar todo o peso e jogar fora. Panelas grandes, pesadas, talheres, canhões, armamentos, coisas de ferro, coisas que estavam ali pesando o navio, e jogar fora para que o navio ficasse mais tempo na superfície, e assim desse tempo de chegar socorro e salvar as pessoas que estavam ali. Cuidado, porque a sua vida, ela pode se afundar, não somente em pecado, ela pode se afundar também por coisas que não são pecado. Por coisas que você tem, isso não é pecado, então por que eu vou renunciar a isso? Vou ficar com isso. Mas isso vai ser um peso que vai te embaraçar. Isso é um peso que vai te embaraçar. Tá? Vai ser um peso te embaraçando. E aí você estará contra a palavra que ordena, porque o verbo, né, aqui está, né, ordenando, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha só, olha o verbo aqui, ó, corramos. O imperativo aqui é o verbo correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pergunto, quem vai correr mais rápido? Quem estiver sem carregar nada e com uma roupa bem leve, com um tênis bom, e vai correr? Ou alguém que está carregando aí 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos de coisas. Por exemplo, uma cesta de compra de comida. Comida não é pecado, você precisa de comer. Mas na hora de correr, você tem que carregar esse peso. Quem vai correr mais rápido? Quem tiver mais leve. Quem não estiver carregando peso vai correr mais rápido. Corramos! É para correr. Corre, corre. Foge do mundo, foge da condenação, foge dos ídolos, foge das coisas que você se apega ou que se apegam a você. Olha, o diabo pode usar de muitas artimanhas para te embaraçar nas suas redes. E as artimanhas, às vezes, não somente são pecados. Às vezes tem coisas que não são pecados, mas você está amarrado. Foi bom para o diabo falou, ganhei. Ele ficou amarrado.
mesmo naquilo que não era pecado. É um peso, tá? É um peso. Coisas que têm que ser renunciadas. O que seriam essas coisas? Estão todos perguntando, eu estou vendo uma interrogação em cima da cabeça de cada um. O que são essas coisas? Primeiro, são coisas pessoais suas. Por isso não adianta você perguntar para mim agora. Você tem que saber. São coisas suas. São coisas do seu ego. São coisas do seu eu. Coisas naturais. Coisas da sua personalidade. E que você acha tão bom, porque tem gente que gosta tanto da sua própria personalidade, que fala assim, eu sou assim mesmo. Tá? A sua personalidade, como as pessoas se apegam à sua personalidade. Para os que são apegados na personalidade, Jesus dá um recadinho assim, olha, se alguém quer me seguir, Mateus 16, 34. 34 ou 24? Vamos ver, confere comigo aí. Mateus 16, Mateus é 16, tá bom? Mateus 16, às vezes aqui na minha idade, eu às vezes esqueço os números, tá? Então não incomoda com isso não, que é coisa dos 61, por enquanto é 61. 24, não é? Isso, 24. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, é como se Jesus dissesse assim, ó, alguém aí quer vir após mim? Peraí, não vem ainda não. Não vem ainda não. Não tem esse negócio de uma musiquinha que cantava aí, venha como estás. Não tem isso não com Jesus. A salvação não é para quem aceita Jesus, é para quem Jesus aceita. Jesus não aceita qualquer um. Jesus tem exigências. Jesus tem critérios para aceitar alguém seguindo a Ele, para aceitar alguém ser seu discípulo. Então, se alguém quer vir após mim, peraí, não vem ainda não. Antes de vir, primeiro, a si mesmo se negue. A si mesmo se renuncie. Isso que é autonegação, autorrenúncia. O maior peso que pode te embaraçar é você mesmo, é o seu ego, é o seu eu. Você percebeu como em Hebreus falou primeiro do peso e depois do pecado? Aqui Jesus fala primeiro de negar a si mesmo e depois de tomar a sua cruz. A cruz é o tratamento do pecado. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A cruz é o tratamento do pecado. Mas a renúncia do eu é o tratamento do peso. Jesus está dizendo assim, se você vier para mim com todo esse ego pesado, essas suas exigências pessoais, esse seu jeitão pessoal, você quer levar tudo isso porque você não quer mudar quem você é? Não aceito. Negue a si mesmo, porque você é o primeiro peso que você tem que renunciar. Você é o primeiro peso que você tem que renunciar. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu não vou levar gente pesada comigo. Eu quero levar gente leve. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Para que eu vou levar gente pesada? Tem gente que é pesada demais. Tem um ego forte demais. Tem um ego alto demais. Tem uma personalidade impositiva demais. Tem uma personalidade altiva demais. Jesus não quer isso não. Jesus não quer essa porcaria não, irmãos. Ele nem precisava vir aqui salvar ninguém.
Por isso, se ele veio, ele tem o direito a selecionar muito bem por quem ele vai derramar o seu sangue, por quem ele vai pagar tamanho preço de salvação. Bom, a primeira marca de quem pertence a mim é quem tem coragem de fazer o que eu também fiz. Eu me esvaziei. Quem é meu também vai ter que se esvaziar. Ou então não é meu coisa nenhuma, eu não aceito. Quem não se esvazia e quer manter o seu ego, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O ego tem muitos sonhos, tem muitos planos, tem muitos ideais. E muitas coisas dessas podem ser até lícitas, né? Eu tenho o sonho de fazer isso, isso e aquilo. Eu tenho o sonho de viajar assim, assim, assim para tal e tal lugar. Eu tenho o sonho de comprar isso ou aquilo. Isso não é pecado, mas é peso. Mas é peso. Se alguém quer me seguir, renuncie seus sonhos, porque eles são vazios. Renuncie seus planos. Renuncie seus propósitos. Renuncie suas ideias. Porque quem vai me seguir tem que entrar no meu plano, no meu propósito, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Ter a minha mente. Negue a sua mente, se esvazie da sua mente para ter a minha mente. Se esvazie das suas ideias para ter as minhas ideias. Se esvazie dos seus pensamentos para ter os meus pensamentos. Jesus é exigente, hein? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E a primeira coisa que eu mando é: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tem coisas, né, muito claras na Bíblia, colocadas como peso que pode embaraçar muitas pessoas e impedi-las de prosseguir para o céu. Uma delas, bem evidente na Escritura, são as riquezas. É o famoso dinheiro. O dinheiro impede muita gente de ir para o céu. As riquezas impedem muita gente de ir para o céu, porque os ricos ficam embaraçados nas suas riquezas. Eles não podem levá-las, porque quem vai para o céu só pode ter um tesouro. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso as riquezas são citadas na parábola do semeador como espinhos que sufocam a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Por assim dizer, ter dinheiro, ter riquezas em si, só esse fato de ter bens materiais, de ter dinheiro, ter riquezas, por si só não é pecado. Mas quando essas pessoas estão apegadas às suas riquezas, apegados ao seu dinheiro, que não tem coragem de soltar, não tem coragem de renunciar, aí virou um peso e um pecado que destrói toda a possibilidade daquilo que a palavra de Deus podia fazer na vida dessa pessoa, porque essas riquezas vão sufocá-la. E foi por essa razão que Jesus disse, não foi eu que estou dizendo não, Jesus disse que é muito difícil
Olha, que ele não disse que é impossível, ele disse que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele deu um exemplo disso quando veio um jovem rico falar para ele: mestre, o que eu devo fazer? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus jogou os mandamentos, jogou a lei para ele. Cumpre a lei, cumpre os mandamentos. Senhor, eu conheço os mandamentos desde a mais tenra idade, eu aprendi nas sinagogas, eu estou praticando isso na minha vida. Aí diz o texto que Jesus o amou. Tá bom, só te falta uma coisa, tá bom? Se queres ser perfeito, vai e abre mão de todas as suas riquezas. Para quem que você vai dar? Dá para os pobres, eles precisam, divide entre eles, eles precisam. Aí você vem depois disso e segue-me. Qual é o nome desse jovem? Ele não se tornou conhecido, ninguém sabe nem o nome dele. Só o que podemos saber é que uma hora dessa ele está no inferno. Mas as riquezas dele não estão no inferno com ele, porque ninguém leva isso daqui dessa vida. Riquezas que ele não foi capaz de renunciar pela maior de todas as riquezas, que é ter Jesus e salvação. Ele não foi capaz de renunciar, porque estava apegado às suas riquezas. As riquezas foi o peso que o impediu de salvação. Pode ser que fosse um jovem virtuoso, não era um homem pecador por aí, era um homem que desde a infância guardava os mandamentos. Então não foi a questão do pecado que o estava embaraçando, foi a questão do peso, e o peso eram as riquezas que estavam embaraçando ele. Tem muita gente, tá? Tem muita gente que, de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, seria bom não se aventurar em um casamento. Porque o casamento pode ser um peso, hein? Se não for duas pessoas verdadeiramente de Deus, criando filhos verdadeiramente de Deus, o casamento pode ser um peso que vai te atrapalhar, que vai te embaraçar aí no caminho para o céu. Aí Paulo fala, olha, Paulo já começa 1 Coríntios 7 dizendo assim, seria muito bom para o homem crente, solteiro, que ele nem toque em nenhuma mulher. E no meio do texto também fala, né? Porque naquela época a cultura é que os pais ofereciam suas filhas para em casamento com alguém, né? Ele falou assim, olha, é muito melhor que os pais que têm filhas virgens, naquela época a virgindade estava na moda. Pais que têm filhas virgens, porque se não fosse virgem tinha que ser apedrejada. Pais que têm filhas virgens, né? Resguardem suas filhas para o Senhor, não entregando elas em casamento. Paulo trabalha essa ideia em 1 Coríntios 7, porque tem muita gente que perde o céu por causa de um casamento. Por causa dos embaraços da vida familiar, que é atribulada, não só pelos relacionamentos, pela convivência, mas também por causa da sobrevivência, do trabalho, de colocar o pão de cada dia na mesa. Não é fácil a vida nessa terra custa caro, e cada um tem que ter
a sua vida a partir do suor do seu rosto. E a pessoa, conforme Paulo coloca em 1 Coríntios 7, o crente, se ele não se casar, ele fica mais livre desses embaraços que naturalmente fazem parte de casar, de constituir família. São grandes embaraços de responsabilidade que existem aí. E se não tiver muita sabedoria para ter um casamento desembaraçado, ter uma família desembaraçada para seguir o Senhor. E ficar preso nesses embaraços. Já pensou? Então, se esvaziar. A lição de hoje é kenosis. Jesus não se esvaziou? E olha do que Jesus se esvaziou. Se Jesus se esvaziou de coisa tão grande, nós podemos nos esvaziar de qualquer coisa. Podemos renunciar a qualquer coisa para sermos somente de Jesus. Para termos somente Jesus. Para Ele ser o nosso único tesouro. Para Ele ser a nossa única pérola preciosa. Como Ele contou nas duas parábolas ali em Mateus 13, a parábola do tesouro e a parábola da pérola, comparando: assim é o reino de Deus. Tem gente que por Jesus não renuncia a nada. Tem gente que não consegue renunciar. Hoje tem crente que não consegue renunciar ao alcoolismo. Pelo contrário, eles ficam procurando palavras na Bíblia que sustentam que eles podem beber. Não consegue renunciar por amor de Jesus. Não consegue renunciar à promiscuidade, relacionamentos sexuais ilícitos. Não consegue renunciar à masturbação. Não consegue renunciar à pornografia. Continua vendo essas porcarias aí na internet, nas redes sociais, que tem à vontade. Não consegue renunciar. Tem gente que não consegue renunciar uma gama de coisas que só estão atrapalhando ele de ser verdadeiramente crente, verdadeiramente cristão. Olha, tira a carga desse navio, senão ele afunda antes que Jesus chegue. Se ele afundar antes de Jesus chegar, afundou, já era. Tira todo o peso antes desse navio afundar. E o socorro chegue a tempo. E Jesus chegue a tempo. Só para terminarmos o versículo, Jesus a si mesmo se esvaziou, diga, assumindo a forma de servo. Amados, a quem Deus tem que servir? Ninguém, Deus não é servo de ninguém. Na sua natureza divina, com o Pai e o Espírito Santo, Jesus não era servo de ninguém, não tinha que servir ninguém. Em posse da natureza divina, Ele é Deus e Deus não serve, Deus não tem que servir a ninguém. Ele não tem essa obrigação de realizar esse serviço em prol de alguém. O que Deus faz em prol de todos nós e até de toda a humanidade, Ele faz por pura bondade e misericórdia. Não porque Ele é obrigado a fazer, porque esse é um serviço que Ele tem que fazer. Mas quando Jesus se esvazia do privilégio de ser Deus por toda a eternidade, se torna um homem, aí Ele se torna um servo. Porque todo homem, como toda criação,
Tudo foi criado em estado de sujeição, em estado de servidão, para prestar serviço, tanto a Deus como aos homens. Por isso Jesus é apresentado pelo Pai em Isaías 42 como o servo de Jeová, o Eved, o servo de Deus. Se esvaziou assumindo a forma de servo, diga, tornando-se em semelhança de homens. Muito bem, já falamos bastante disso, Jesus se fazendo homem, mas vamos continuar na semana que vem, porque a frase final do 7 vai se ligar com o versículo 8. Então diga a frase final, ó. E reconhecido em figura humana. Aí vem 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, reconhecido em figura humana, sabe o que significa aí no versículo 7? Reconhecido em figura humana, ele se humilhou a chegar a uma posição que seria uma posição do pior tipo de ser humano que existe. Essa humilhação que nós vamos continuar vendo na semana que vem. Glória a Deus. Essa noite, durma e pense. E pergunte para Jesus. Pergunte para Jesus, Ele vai responder, porque isso é muito pessoal. É pessoal para cada um de vocês. Pergunte para Jesus. O que eu tenho aqui em mim, Senhor? Que o Senhor não quer mais, quer que eu jogue fora, quer que eu abra mão, quer que eu renuncie, quer que eu me esvazie. Se você é um eleito de Deus e tem relacionamento com Jesus, essa conversa tem que acontecer com Ele. E tem que ser realizado. Amém?